Olá, tudo bem? Eu sou a professora Natália Xavier e vou dar continuidade à análise das questões do ENAD 2017 de Pedagogia, tá? Hoje eu vou falar com vocês sobre a questão 17 e sobre a questão 18. A 17 fala sobre a transdisciplinariedade e a 18 sobre a educação infantil. Então, agora eu vou compartilhar com vocês a prova e a gente vai fazer a análise juntos, ok? Questão 17. A educação, fundada na transdisciplinaridade e apoiada na multidimensionalidade humana, vai além do racionalismo clássico e reconhece a importância das emoções e dos sentimentos, a voz da intuição, dialogando com a razão e com a emoção subjacente, recuperando a polissemia dos símbolos, as diferentes linguagens e possibilidades de expressão do ser humano. Enfim, reconhece a subjetividade humana não como uma realidade coisificante, mas como um processo vivo do indivíduo sujeito concreto. Considerando as implicações da educação transdisciplinar na organização do trabalho pedagógico, assinale a opção correta. Então, a questão já vem para a gente definindo, né, o que é uma educação fundamentada na transdisciplinaridade. Ela já vem falando sobre o que é e sobre o que ela se opõe, que é o racionalismo clássico. Então, a gente vai analisar cada uma das alternativas, né? E baseado nesse conceito, a gente vai pensar e refletir sobre cada uma delas. Então, vamos lá. Letra A. O pensamento formulado a partir da transdisciplinaridade implica a atitude de abertura para a troca de diferentes saberes e conhecimentos, sendo necessário que o planejamento do trabalho pedagógico contemple simultaneamente diálogo entre os conteúdos das disciplinas na perspectiva transversal. Então, o que a gente tem aí na primeira alternativa? Vem falando sobre disciplina transversal, vem falando sobre conteúdo. E a transdisciplinaridade, ela vai além disso, ela é justamente a quebra dessa questão do conteúdo, da disciplina. Então, ela é para além do que é transversal. Então, transversal, interdisciplinar, multidisciplinar, ainda estão presas às disciplinas. Ao passo que a transdisciplinaridade vai muito além dela. Então, a letra A está incorreta. Letra B. Na educação fundada na transdisciplinaridade, valorizam-se as diferentes áreas do conhecimento, considerando a criticidade, criatividade, a auto-organização ecológica, daquilo que surge de dentro para fora dos sujeitos aprendentes, ultrapassando as fronteiras do conhecimento. Ele fala sobre ultrapassar fronteira, mas inicia falando sobre a valorização de diferentes áreas de conhecimento. Se está falando de área de conhecimento, não está falando da transdisciplinaridade, tá? Então, está incorreta também. Letra C. Arte, História e Geografia, componentes curriculares que deram início ao pensamento transdisciplinar, têm em comum a articulação de seus conteúdos, que se autoalimentam de modo polissêmico e simbólico no plano didático, o que exige a contextualização das produções humanas, dos tempos e dos espaços, e que impede a fragmentação do conhecimento dessas áreas. Se já está dividida em áreas, ela já está fragmentada. Então, embora seja arte, história e geografia, vem como disciplina, vem como área de conhecimento. Então, não vai ao encontro da definição, né, de transdisciplinaridade. Letra D. A transdisciplinaridade implica a formação do pensamento racionalizado sobre diferentes áreas do conhecimento,
associada à avaliação pedagógica dos resultados, que despreza a visão segmentada e disciplinar do ser humano, considerando o sujeito antropoético, ou seja, não se avaliam conteúdos, mas vivências manifestadas em atitudes relacionais, antropológicas e éticas. Embora o final esteja de acordo, o início vem falando que ela implica em uma formação de pensamento racionalizado. E o racionalismo é justamente o que o próprio enunciado da questão mostra, que é o oposto, né? Que no racionalismo acredita-se que a razão é o centro do conhecimento. Então, os filósofos, né, que representam essa corrente, eles falam sobre o ser humano enquanto percepção, organização de informação, de ideia, dedução lógica, e a racionalidade é o oposto da transdisciplinariedade, né? Então, a letra D também não está correta. Resta, então, a letra E. A organização do trabalho pedagógico, sob a perspectiva transdisciplinar, implica a formação do ser humano em suas múltiplas dimensões. Ok. Promovendo o desenvolvimento integral do ser que pensa, fala, deseja e age, em vivências que favorecem o autoconhecimento e tornando o pensamento aberto a tudo que transcenda a fragmentação do conhecimento e do ser. Então, se a gente comparar a letra E com o que vem lá no enunciado, né, que é o conceito de transdisciplinaridade, a gente tem a letra E como a resposta correta, tá bom? Então, vamos para a questão número 18. Questão número 18. Aos poucos, rabiscos vão se transformando em agrupamentos de rabiscos, vão aparecendo algumas bolinhas e traços soltos dos agrupamentos. Isso se deve ao fato de que das crianças começarem a levantar o lápis no papel e perceberem que suas ações geram registros. Ao fazerem essas constatações, começam a relacionar os rabiscos às coisas à sua volta. Um conjunto de bolinhas pode ser um cachorro, um barco, uma ninhada de patinhos e outras tantas formas que a criança nominar. Isso ocorre porque a criança quer notar algo por meio de suas formas. Portanto, ela faz de conta que a mancha do papel é uma árvore, que uma embalagem de pasta de dentes é um carro. Essas intenções de dizer algo é denominada de representação. No fragmento de texto apresentado, são feitas considerações acerca do trabalho pedagógico no cotidiano da educação infantil, aos quais se embasam nas orientações contidas nas políticas para a infância vigentes nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, especificamente no parecer CNS-EB número 20/2009 e na resolução CNS-EB número 5 de 2009. Então, ele já indica para a gente quais são os documentos. E a partir disso, a partir do texto, né, apresentado, ele pede o quê? Avalie as afirmativas a seguir. Então, ele vai trazer para a gente 5 afirmativas, a gente vai analisar essas 5 afirmativas e vai informar qual delas estão certas, selecionando as opções, né, que vão aparecer ao final. Então, a gente vai analisar cada uma dessas alternativas, dessas afirmativas. Número 1, o currículo da educação infantil é definido como um conjunto de conteúdos, ou seja, objetos de conhecimento que articulam as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, científico e tecnológico. A gente tem que analisar com muita calma, porque ela traz informações que são verdadeiras e falsas também. Quando eu digo, né, que o currículo da educação infantil tem que ser baseado na articulação dos saberes e das experiências das crianças com um conjunto de conhecimentos já sistematizados pela sociedade, eu estou falando uma verdade. Só que ele não é baseado num conjunto de conteúdos. Então, conjunto de conteúdos é uma afirmativa falsa, tá? Então, a número 1 não é verdadeira. Então, lá embaixo a gente já pode eliminar, né,
as alternativas C, D e E, porque a primeira não é verdadeira, tá? O planejamento, imprescindível às propostas educativas, deve ser flexível e contextual, adequado à idade da criança, o que exige, por exemplo, separar as linguagens para que haja clareza no desenvolvimento das atividades que envolvem arte, corpo e linguagens expressivas. Ah, vem falando sobre arte, sobre corpo, beleza, a gente fala sobre isso na educação infantil? Fala, mas a gente não trabalha essas áreas isoladas, tá? A gente não separa, a gente não diz, hoje a gente vai trabalhar o corpo, agora é o momento de trabalhar só arte, tá tudo integrado. Então, a segunda também, né, é uma alternativa errada, porque a gente não separa na educação infantil. 3. A proposta pedagógica deve primar pela orientação de vivências desenvolvidas por meio de metodologias específicas para a educação infantil e promoção de atividades de expressão motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural das crianças. Essa é uma alternativa correta, porque ela fala sobre orientação a partir de vivências, desenvolvida por meio de metodologias específicas da educação infantil, a partir de atividades, e aí vem descrevendo, né? Expressão motora, afetiva, tudo isso a gente trabalha na educação infantil e não é de maneira isolada, né? Quarta, então, a terceira é correta. Então, a gente tem, né, ainda a letra A e a letra B, porque essa alternativa está presente nas duas. 4. A avaliação deve contemplar o conhecimento sobre as preferências das crianças, a maneira como elas se envolvem nas atividades, os parceiros escolhidos por elas para interagir em diferentes contextos, o que subsidiará a reorganização da praxis no momento de modo assertivo. E essa também é uma opção correta, tá? Porque ela fala sobre observação e registro, que é o que a gente faz na educação infantil, né? A partir da nossa observação enquanto professor, mediador, a gente vai observar esses aspectos e tantos outros, né? Que cada um dos alunos das crianças apresentem, e a partir daquilo que a gente observou e registrou, que a gente propiciou nessa mediação, a gente reorganiza a nossa prática, a gente melhora, né, as relações ali na sala de aula. E, então, a número 4 também é correta. Então, por enquanto, a 3 e a 4 são as corretas, e aí a gente só tem, né, a questão B. Eu tinha falado antes que tinha A, mas não, porque a 2 a gente já tinha visto que estava incorreta, tá? Então, ficou a letra B. Vamos ver se a número 5 também está incorreta para finalizar. A prática pedagógica deve preparar as crianças para o momento de transição para o ensino fundamental, o que justifica o desenvolvimento de atividades por áreas com conteúdos de artes, corpo e linguagem, assegurando-se a continuidade dos processos educativos vividos pela criança. E ela está errada, porque a educação infantil não é uma preparação para a escolarização, uma preparação para o primeiro ano, para o ensino fundamental, né? A educação infantil tem que ser vivida na educação infantil com as metodologias específicas da educação infantil e a partir, né, justamente dos saberes e das experiências das crianças, tá? Então, letra B é a opção correta. E agora eu finalizo aqui a minha participação, né, nessa trilha pedagógica de preparação aqui para o ENAD. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Nos vemos durante o nosso curso.